Oi, gente, continuando os nossos estudos, continuando os estudos sobre bioquímica, aula de hoje então sobre enzimas, certo? Ainda estamos tratando sobre substâncias orgânicas e essas enzimas então são também substâncias orgânicas, mais especificamente proteínas. Olha só que interessante. Então, lá em proteínas, nós temos um grupo de proteínas que são as chamadas enzimas. Elas são tão específicas na sua função, que elas ganham uma atenção, um módulo então só para elas, certo? Turma, por que elas são tão importantes? Porque elas são consideradas substâncias catalisadores, ou melhor, biocatalisadoras. O que quer dizer isso? Elas aceleram as reações químicas do corpo. Por exemplo, sabe a nossa digestão? Nós comemos os alimentos e aqueles alimentos, carboidratos, lipídios, proteínas, eles precisam ser quebrados. Quem ajuda nessa quebra são as enzimas. Tá? Então, elas aceleram as reações químicas, por exemplo, da nossa digestão. Quando falta alguma enzima, nós vamos ter dificuldade em digerir algum item da digestão. Enfim, nesse sentido, tá? Bom, então, gente, olha só o gráfico que a apostila traz. As enzimas, elas ajudam nas reações químicas. É como se elas aumentam a velocidade das reações químicas, tá? Por exemplo, nessa da digestão, na quebra, elas aumentam a velocidade das reações, elas ajudam nas reações. Se elas ajudam, auxiliam nas reações químicas, a energia que o corpo precisa despender vai ser menor, vai ser mais fácil, por exemplo, tá? Por isso que elas são consideradas biocatalisadores. Então, esse gráfico é para mostrar a atuação com a enzima e sem a enzima. Sem a enzima, deve usar muito mais energia, muito mais tempo. A velocidade é maior do que se nós estivermos considerando com a enzima. Com a enzima é mais rápido e com menor energia, certo? Então, as enzimas aí atuando nas reações do corpo. Bom, outro ponto muito interessante então. Lá pelas tantas, elucidaram a teoria modelo chave-fechadura. Sabe por quê? Porque toda enzima atua, então, sobre um substrato específico. E eles compararam, então, essa especificidade da enzima substrato à chave-fechadura. Então, ficou conhecido a teoria chave-fechadura, certo? Bom, olha só aqui a imagem. Aqui eu tenho a imagem de uma enzima e aqui de um substrato. Turma, exemplos. Olha só. Lembram que nós aprendemos carboidratos e nós aprendemos disacarídeos, lactose, maltose, por exemplo. Esses dois disacarídeos, eles são formados pela união de dois monossacarídeos. As enzimas atuam separando, quebrando, então, esses disacarídeos em duas moléculas menores para ajudar na nossa digestão, por exemplo. Então, a lactase atua sobre o disacarídeo chamado lactose, separando esse disacarídeo em glicose e galactose. Aí sim, essas menores unidades aqui vão conseguir ser absorvidas pelo intestino, tá? Então, aqui, poderia ser uma glicose e uma galactose, que formam o disacarídeo lactose. E essa enzima poderia ser a lactase, tá? Então, a enzima é uma proteína, ela tem uma estrutura, certo? Que vai ter o encaixe perfeito de um determinado substrato específico. Ela se encaixa, ocorre a reação, no caso aqui de quebra. Ela consegue separar a glicose, então, da
galactose e atuar aí na nossa digestão. Se eu estiver falando da maltase, a maltase seria a enzima. A maltose seria esse substrato aqui, composto de 2 moléculas de glicose. Então, a maltase tem uma conformação na qual o substrato, a maltose, vai se encaixar perfeitamente. Depois da reação química, libera, então, no caso, 2 moléculas de glicose. Na nossa boca, por exemplo, nós temos a amilase. A amilase salivar atua sobre o amido, separando em várias moléculas de glicose e assim por diante, certo? Bom, então, nessa enzima há um local de encaixe. Esse local se chama sítio ativo ou centro ativo. É esse local aqui, ó, específico ao substrato. Por isso a teoria dita chave fechadura. Então, a minha chave de casa, por exemplo, não abre o meu carro. Assim como a chave do meu carro não abre a minha casa. É nesse sentido. A lactase atua sobre a lactose. A maltase atua sobre a maltase atua sobre a maltose. A sacarase atua sobre a sacarose e assim por diante, tá? Bom, depois que ela ocorreu a reação, ela pode ser usada de novo quantas vezes for necessário. Os autores dizem então que a enzima não é consumida, ela fica intacta para participar de quantas reações forem preciso, certo? Isso é muito importante. Ela não é consumida, não é desgastada. Depois que ela participa aqui, ela vai participar quantas vezes for preciso, certo? Bom, turma, mas olha só. As enzimas são proteínas e nós aprendemos que as proteínas sofrem desnaturação proteica. Quando a proteína, então aqui no caso a enzima, ela é submetida a alguns fatores, ela pode se desnaturar. E essa desnaturação, gente, é sinônimo de, por exemplo, perda da sua estrutura. Se perde essa conformação aqui, essa estrutura, o substrato não se encaixa mais. Então, há fatores que influenciam a atividade enzimática. Por exemplo, pH. O que é pH, professora? pH, potencial hidrogeniônico. pH é um índice que varia de 0 a 14. 0 a 7, então o valor 7 é neutro. 0 a 7 é ácido, 7 a 14 é alcalino. Por exemplo, na nossa boca, a gente tem o pH mais neutro. No nosso estômago, a gente tem o pH mais ácido. No intestino, tem um pH mais alcalino. Enfim, em todas as partes do corpo, tá? Alimentos, produtos e tudo mais, há um valor de pH. E as enzimas respeitam isso, tá? Então, enzima e temperatura, elas atuam em valores ideais, dito ótimos, tá? Então, a amilase salivar atua num pH neutro. Outras enzimas atuam em outros pHs. Se muda esse pH, ou o pH se torna muito ácido, ácido demais, ou muito alcalino, ou básico, como eles chamam, pode haver desnaturação. E essa desnaturação é, então, a modificação do sítio ativo. O que é mesmo o sítio ativo? É essa estrutura aqui, na qual o substrato não se encaixa mais e a enzima se torna, então, inativa. Ela não vai mais conseguir atuar, certo? Então, aos gráficos, pH. Então, por exemplo, pepsina e tripsina, atuam em determinados pHs. Tripsina atua em um pH mais alcalino e pepsina em um pH mais ácido. A reação está acontecendo, a velocidade é máxima. Chega a um ponto que é dito ponto ideal, onde a velocidade da reação é máxima. Mas se esse pH continua se alterando, ou seja, passa desse pH tipo ótimo, vai haver desnaturação. A proteína não vai aguentar. Mesma coisa a temperatura. Aqui a temperatura ocorre, nessa temperatura aqui, velocidade é máxima, é alta. Continua passando dessa velocidade aqui,
vai ter diminuição da velocidade da reação e, consequentemente, desnaturação, certo? Nós temos um outro fator também, que se chama concentração do substrato. Todas as enzimas vão estar atuando. Chega um ponto que elas são ditas que elas estão saturadas. Não tem mais como atender outros substratos, tá? Aí essa curva fica constante, certo? Bom, gente, foi isso então, a nossa aulinha de enzima. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.